Oi pessoal, esse é o primeiro vídeo finalmente falando sobre a minha transição e eu quis botar a minha transição mais aceitação pessoal, porque até chegar a esse ponto realmente de voltar os meus cabelos cacheados foi um processo de uma aceitação muito grande. E depois que eu tinha lido o comentário da Adriele Rodrigues, onde ela postou naquele meu vídeo da hashtag Todicachos, que vai estar linkado aqui na descrição, onde ela falou assim, faz um vídeo mostrando a história do seu cabelo. Adriele, um beijo, obrigada pelo comentário, eu gostei bastante dessa ideia, porque até então eu não cogitava falar exatamente sobre isso. Afinal, temos vários vídeos aqui no YouTube de várias meninas falando sobre a sua transição, mas é legal cada pessoa tem uma forma, um jeito de contar exatamente por que optou por voltar finalmente aos cachos. No meu caso, vou ser literalmente sincera com vocês, foi muito mais por questão financeira. Naquela época, no auxílio-desemprego, e aí quando meu auxílio acabou em janeiro, que eu tinha que refazer o meu cabelo, eu ainda não tinha refeito porque eu não tinha arrumado um emprego. Então, o meu caso, a minha transição, gente, foi exatamente por isso, assim. Eu comecei exatamente a me aceitar, querer realmente voltar os meus cabelos realmente da forma que eles são, no começo desse ano de 2016. No começo do ano, eu finalmente falei pra minha mãe, eu falei, não, mãe, eu vou voltar o meu cabelo totalmente natural, eu vou cuidar dele. Porque eu nunca fui uma pessoa, assim, que cuidasse muito do cabelo. Eu nunca gostei de cuidar, eu nunca tive aquela preocupação de hidratar, de fazer uma equitação, de fazer esse tipo cronograma capilar. Eu nunca fui aquele tipo de pessoa de me ligar exatamente nisso. Eu sempre tive preguiça. Essa é a total verdade, assim. Eu sempre fui uma pessoa extremamente preguiçosa. Tinha tempo pra fazer hidratações, mas eu não fazia, porque eu sempre arrumava alguma desculpa pra não fazer. Então, assim, foi um processo muito grande, porque eu achava que o cabelo liso, ele tem praticidade, muito mais facilidade do que o cabelo cacheado. Mas cada cabelo tem o seu tipo de dificuldade diferente. Assim, aqui em casa a gente tem uma mistura muito grande. Eu e minha irmã do meio temos o cabelo cacheado, e a minha irmã mais velha e a minha mãe tem o cabelo liso. Então, toda vez que a gente usava produto, era um produto geral pra todo tipo de cabelo. Assim, eu nunca tive, como eu quero dizer, a preocupação de realmente buscar cuidar do meu cabelo diariamente, assim. Então, eu achava que na época, quando eu optei por alisar o meu cabelo, que foi em 2012 pela primeira vez, eu tinha acabado de arrumar um emprego, meu cabelo era cacheado. Eu acordava 7, às vezes até 5h30 da manhã pra ir trabalhar. E aí não tinha tempo de fazer uma equitação à noite, porque eu já chegava super cansada. Porque nessa época, gente, que eu comecei a trabalhar pela primeira vez, eu trabalhava, eu pegava 8 horas da manhã, eu saía 5 horas da tarde, assim que eu saía do meu trabalho, eu ia pro meu curso na FATEC, pra eu fazer curso de informática. No dia seguinte eu acordava cedo pra ir pra academia, então assim, minha semana ficava praticamente lotada. Eu fazia 2 cursos na semana, de inglês e de informática, fazia academia, trabalhava, e eu trabalhava de domingo a domingo, com uma folga na semana. Então era muito correria, assim. E aí quando a menina que trabalhava comigo falou pra mim, Samantha, por que você não faz uma progressiva? Por que você não alisa o seu cabelo? E eu contei isso pra vocês naquele meu vídeo de corte de cabelo, que vai estar linkado aqui pra vocês na descrição e também aqui nos cards, mais ou menos um pouco de alguns processos químicos que eu tinha feito no meu cabelo pra alisá-lo. A primeira que eu fiz de todas foi a Cadivel. Foi a plástica dos fios. Depois eu fiz Madame Liz, eu fiz Portier, eu fiz chegar realmente só na progressiva. Eu nunca fiz a progressiva definitiva, porque era algo que eu não queria muito, porque às vezes eu pensava na minha mente, vai que um dia dá louco em mim e eu volto com meu cabelo cacheado, porque quem me conhece sabe que eu sou muito camaleoa. Atualmente eu tô alisando meu cabelo novamente, eu tô pranchando, não vou dizer alisando, eu vou dizer eu estou pranchando atualmente, depois de quase 2 anos sem pranchar. Eu voltei a pranchar, assim, de vez em quando meu cabelo, tanto que vocês já viram em alguns vídeos recentes que eu tô de cabelo liso. Eu sou muito camaleoa, eu sempre gostei muito de mudanças, assim, eu já fui ruiva, eu já tive californianas, eu já tive luzes, eu já fui castanho claro, agora eu tô mais num castanho médio, então eu gosto de mudar. Então essa questão também de na transição, você não pode alisar o seu cabelo porque você tá na transição, comigo não rola, sabe? Comigo isso não acontece. Se eu quero hoje estar diferente, alisada, eu pego a prancha e passo. Se eu quero hoje estar com o meu cabelo assim, como eu tô agora pra vocês nesse vídeo, totalmente, não vou dizer armado, mas eu vou dizer assim, bem volumoso, eu boto volume. Então assim, eu sou o tipo de pessoa extremamente camaleoa. Então quando eu optei pela transição, foi muito mais por questão financeira, porque eu não, naquela época eu não tinha mente muito pra voltar o meu cabelo cacheado. Eu achava que tipo assim, quando eu voltar a trabalhar, eu pego, volto a trabalhar, e aí eu volto a alisar o meu cabelo. Aí minha mãe conversou comigo, falou, poxa, Samantha, não volta a alisar, compra uma prancha, vamos lá no shopping, compra uma prancha e só prancha, não faz mais isso, bota na ponta do lápis, gente, porque meu cabelo
cabelo era muito grande. Eu vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês, que eu postei lá no Instagram, o tamanho que o meu cabelo tava quando eu decidi cortar, que eu postei aquele meu vídeo de corte de cabelo. Então, assim, meu cabelo tava num tamanho que eu achava legal, pra ele estar com o cabelo liso. Só que eu não cogitava de forma alguma, em algum momento, pensar assim, não, eu quero voltar ao meu cabelo natural. Quero voltar a trabalhar pra voltar a fazer o procedimento de alisamento. Só que eu gastava, gente, R$160 de 3 em 3 meses, às vezes de 2 em 2 meses. E minha mãe, bota na ponta do lápis quanto isso dá. Quando eu botei na ponta do lápis, eu falei, putz, era uma coisa que eu poderia estar comprando no final do ano pra mim. Ou então um produto melhor, mais caro um pouquinho, pra hidratar o meu cabelo, pra ele ficar bem legal. E eu não pensava nisso, eu não cogitava isso. Eu olhava e falava assim, não, eu não me vejo mais de cabelo cacheado. Não sou eu. No começo eu não conseguia me aceitar, gente, essa é a verdade. Eu não conseguia buscar uma aceitação total do meu cabelo. Eu olhava assim pro espelho e falava, não, essa não é a Samantha, eu me prefiro de cabelo liso. Hoje em dia, quando eu prancho, eu me acho totalmente estranha, assim, eu fico... Tipo, nossa, que estranho. Eu tô de cabelo muito mais minguado, sabe? Eu fico... Será que essa é realmente a Samantha? E sim, porque eu sempre gostei muito de mudar, gente. Eu sempre fui muito tipo de pessoa, como eu falei, extremamente camaleoa. Se eu tiver que estar de cabelo liso, eu tô. Se eu tiver que estar de cabelo cacheado, eu tô. Eu tô doida pra pintar, tô doida pra cortar. Então eu sempre fui aquele tipo de pessoa que sempre gostei de mudar. Independente de, sei lá, de pessoas virarem pra mim e falar, não, você tem que ter o cabelo cacheado porque você agora tá voltando à transição. Não, você não pode mais pranchar o seu cabelo porque você tá usando ele cacheado. Eu não quero estar presa em nenhuma ditadura, por isso que eu parei de fazer progressiva no meu cabelo, porque eu não queria mais viver naquela dependência realmente por algo. Você tá nesse processo de querer voltar ao seu cabelo natural, ou então de você tá querendo se aceitar novamente, se aceite primeiro antes de realmente optar por qualquer coisa. Quando eu falo optar por qualquer coisa, gente, é optar por manter o cabelo liso, mas de prancha, e parar de alisar com progressiva, e de vez em quando querer usar o seu cabelo cacheado. Se você quer usar o seu cabelo cacheado, use. Se você quiser usar o seu cabelo liso, use. Então, assim, eu sempre fui muito camaleoa nesse sentido de nunca me prender realmente a nada, assim, a nenhum parâmetro que as pessoas impõem pra mim. Hoje em dia eu consigo me aceitar muito mais. Hoje em dia eu consigo olhar no espelho e falar, não, eu gosto da Samantha de cabelo cacheado como eu gosto da Samantha de cabelo liso. Eu acho que isso foi um processo bem demorado no meu caso, porque eu não fiz o Big Shop, que é considerado o grande corte. Eu optei por não fazer, justamente porque eu não me aceitava. Então, se eu cortasse super curtinho, eu acho que eu teria sofrido um choque, assim, pessoal, e falaria, não, eu não consigo realmente me aceitar de forma alguma. Eu admiro pra caramba, eu acompanho muitas meninas aqui no YouTube que fizeram Big Shop. Por exemplo, uma das meninas que eu gosto bastante é a Gabi Vasconcelos. Eu olho ela como um exemplo muito bacana, assim. Eu vejo os vídeos dela falando sobre cabelo. A Mari Morena é outra youtuber cacheada que eu super admiro, assim como a Raíssa Nicasso, que mostram realmente que meninas podem e devem se aceitar da forma que elas são, sabe? Isso foi pra mim um grande puxar pra realmente eu tomar um passo e dizer, não, eu me aceito da forma que eu sou, de cabelo cacheado, gosto dos meus cachos, vou aprender a lidar com ele da melhor forma, porque eu achava que eu não conseguiria mais lidar com o meu cabelo cacheado. Porque quando eu era na época de escola, eu lidava da forma que eu achava que eu tinha que lidar, sabe? Eu não hidratava, eu não fazia nada, mas eu fazia o que as pessoas hoje em dia chamam de day after. Eu tinha semanas que eu passava uma semana sem lavar o cabelo, só revitalizando. Mas naquela minha época de adolescência, eu falo minha época, gente, porque eu já tenho 24 anos. Então, na minha época dos meus 14, 15 anos, eu fazia a revitalização sem saber que aquilo se chamava revitalização, porque na minha época não se chamava dar um jeitinho. Então, assim, naquela época eu consegui lidar com o meu cabelo de uma forma maravilhosa. Hoje em dia, depois, quando eu parei realmente de alisar o meu cabelo, eu não sabia, eu fiquei totalmente perdida. Então, quando eu comecei a buscar vídeos no YouTube dessas meninas e ver realmente exemplos e achar muito bacana a forma como elas realmente se aceitavam, eu busquei também fazer exatamente isso, mas eu busquei dentro de mim, sabe? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu inicialmente não me aceitava muito, mas hoje em dia eu confesso que eu me amo de cabelo cacheado. Me gosto um pouquinho de cabelo liso, mas eu ainda acho estranho depois de quase 2 anos sem alisar. Então, assim, é isso, assim. Essa foi minha transição. Minha transição não foi aquela transição, tipo, brusca, sabe? Mas foi um pouco brusca em questão financeira. E eu quis compartilhar com vocês depois que eu vi esse comentário da Adriele, onde ela pedia que eu contasse um pouquinho sobre a história do meu cabelo. E é mais ou menos isso, assim, gente. Não é uma história muito longa.
ainda, mas o vídeo vai ficar um pouquinho porque eu falo demais. Mas é porque eu queria realmente compartilhar isso com vocês, esse processo que eu fui passando nesse decorrer desses 2 anos, que vai fazer agora em outubro. Finalizar exatamente esse vídeo, o que eu quero dizer é que se você tá num processo de transição há mais, sei lá, de 1, 2 anos, e as pessoas falam pra você que você não pode mais pranchar, que você não pode mais fazer isso, você vai se limitar, você se limita, você pode dizer pra si mesma, não, eu não quero mais pranchar o meu cabelo. Eu, particularmente, estava desde o começo desse ano de 2016 com a minha prancha guardada no armário. E hoje em dia quero fazer testes, assim, pranchar o meu cabelo um dia ou no outro dia e me ver como é que eu fico novamente de cabelo liso. E sem me importar se as pessoas vão dizer, ah, mas você não tá em transição. Eu estou em transição, mas eu também estou me aceitando de todas as formas, porque eu sou um ser humano muito camaleoa. Então, assim, eu gosto de mudar. Então é basicamente isso, gente. Essa é a história da minha transição e aceitação pessoal com relação ao meu cabelo, com relação ao meu visual. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. E se vocês gostarem desse vídeo, de dar o seu like. Beijo, gente. Tchau!